Em nosso estudo de hoje, a lição 21 do livro Vida e Sexo tem por título Homossexualidade. Pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Quando errante, o que prefere o espírito? Encarnar no corpo de um homem ou no corpo de uma mulher? Resposta. Isso pouco lhe importa. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. A homossexualidade, também hoje chamada transexualidade, em alguns círculos da ciência, definindo-se no conjunto de suas características, por tendência da criatura para a comunhão afetiva com uma outra criatura do mesmo sexo, não encontra explicação fundamental nos estudos psicológicos que tratam do estudo em bases materialistas, mas é perfeitamente compreensível à luz da reencarnação. Observada a ocorrência, mais com os preconceitos da sociedade constituída na Terra pela maioria heterossexual, do que com as verdades simples da vida, essa mesma ocorrência vai crescendo de intensidade e de extensão com o próprio desenvolvimento da humanidade, e o mundo vê na atualidade, em todos os países, extensas comunidades de irmãos em experiência dessa espécie, somando milhões de homens e mulheres, solicitando atenção e respeito em pé de igualdade ao respeito e à atenção devidos às criaturas heterossexuais. A coletividade humana aprenderá gradativamente a compreender que os conceitos de normalidade e anormalidade deixam a desejar quando se trata simplesmente de sinais morfológicos para se erguerem como agentes mais elevados de definição da dignidade humana, uma vez que a individualidade em si exalta a vida comunitária pelo próprio comportamento na sustentação do bem de todos, ou a deprime pelo mal que cause com a parte que assume no jogo da delinquência. A vida espiritual pura e simples se rege por afinidades eletivas essenciais. No entanto, através de milênios e milênios, o espírito passa por fileira imensa de reencarnações, ora na posição de feminilidade, ora na condição de masculinidade, o que sedimenta o fenômeno da bissexualidade mais ou menos pronunciada em quase todas as criaturas. O homem e a mulher serão, desse modo, de maneira respectiva, acentuadamente masculino ou acentuadamente feminino, sem especificação psicológica absoluta. E, em face disso, a individualidade em trânsito na experiência feminina para masculino e vice-versa, ao envergar o casulo físico, demonstrará fatalmente os traços de feminilidade em que terá estagiado por muitos séculos, em que pese o corpo, a formação masculina que o segregue, verificando esse análogo processo com referência à mulher nas mesmas circunstâncias. Obviamente compreensível em vista do exposto que o espírito do renascimento entre os homens pode tomar um corpo feminino ou masculino, não apenas atendendo-se ao imperativo de encargos particulares em determinado setor de ação, como também no que concerne a obrigações regenerativas. O homem que abusou das faculdades genésicas, arruinando a existência de outras pessoas com a destruição de uniões construtivas e lares diversos, em muitos casos é induzido a buscar nova posição no renascimento físico em corpo morfologicamente feminino, aprendendo em regime de prisão a reajustar os próprios sentimentos. E a mulher que agiu de igual modo é impulsionada à reencarnação em corpo morfologicamente masculino com idênticos fins. E ainda, em muitos outros casos, espíritos cultos e sensíveis aspirando a realizar tarefas específicas na elevação de agrupamentos humanos e, consequentemente, na elevação de si próprio, a órgão dos instrutores da vida maior que o assiste à própria internação no campo físico, em vestimenta carnal oposta à estrutura psicológica pela qual transitoriamente se define. Escolhem com isso viver temporariamente ocultos na armadura carnal, com o que se garantem contra arrastamentos irresistíveis no mundo afetivo, de maneira a perseverar e sem maiores dificuldades nos objetivos que abraçam. Observadas as tendências homossexuais dos companheiros reencarnados nessa faixa de prova ou de experiência, é forçoso lhes dê um amparo educativo adequado, tanto quanto se administra instrução à maioria heterossexual. E para que isso se verifique em linhas de justiça e compreensão, caminha o mundo de hoje para mais alto entendimento dos problemas do amor e do sexo, porquanto à frente da vida eterna, os erros e acertos dos irmãos de qualquer procedência nos domínios do sexo e do amor são analisados pelo mesmo elevado gabarito da justiça e misericórdia. Isso porque todos os assuntos nessa área de evolução e da vida se especificam na intimidade da consciência de cada um. Esse tema é um tema que é um pouco complexo e um tema que é interessante, né? Toda vez que alguém se aventura a trazer informações do plano espiritual, surge um monte às vezes, de teorias que são
contrárias, que não concordam, mas o fato é o seguinte: espírito não tem sexo, nós não temos sexo. No livro Missionário da Luz tem um momento que André Luiz relata ter encontrado no mundo espiritual um protótipo de corpo humano, e que nesse corpo humano você encontrava tanto testículos, próstata, como também encontrava trompa de falópio, ovário, útero, tudo ao mesmo tempo. O que o guia o espírito na hora de escolher o corpo feminino ou masculino é a natureza da prova que ele tem que passar, pergunta 202 do Livro dos Espíritos. Agora, se eu sou um espírito e não tenho sexo, eu vou ter só o sexo quando eu reencarno aqui na Terra, é natural que em algum momento eu esteja mais vinculado a uma determinada polaridade do que outra. Se eu vivi muitas vezes como homem, eu posso daqui a pouco começar a experimentar encarnações como mulher, mas trazendo ainda uma coisa ainda masculina em mim, assim como vice-versa também. Toda vez que eu tenho essa mudança de polo, isso não significa exatamente homossexualidade, não significa. Eu, por exemplo, tenho amigos que, dentro de uma exigência de comportamento social, são afeminados e nunca foram homossexuais. Pelo contrário, eu tenho um, então, que eu brinco muito com ele. Eu falo para ele: meu amigo, você é o gay que deu errado, porque ele é muito afeminado e ele constitui família, tem quatro filhas, a gente não conhece nenhuma história dele de homossexualidade, enfim. Mas é afeminado. Aliás, na história a gente vai encontrar, por exemplo, Divaldo faz referência uma vez a Chopin e George Sand, dizendo que o pianista polonês Chopin era um ser muito afeminado, enquanto George Sand, que era até uma escritora, que ajudou a divulgar o lançamento do Livro dos Espíritos, inclusive, ela era que fazia as coisas da casa, subia no telhado para consertar, ela era o homem da casa. E os dois nunca foram homossexuais. A homossexualidade ela vai se caracterizar quando tiver aquela coisa do relacionamento sexual entre dois seres do mesmo sexo. Divaldo Pereira Franco também, ele vinha dizendo para a gente que a gente ia experimentar a partir do século XXI a encarnação de muitos espíritos. Aqui o Emmanuel fala de milhões, hoje esse número passa aí muito disso, trazendo esses transtornos. Por quê? Porque o que pode motivar o homossexual? Já que, na verdade, homossexualidade não é doença. Ponto. Bota isso na cabeça. Isso é um estado do espírito. E é um espírito que merece toda a nossa consideração, todo o nosso respeito. E a gente está numa luta muito grande para acabar com o preconceito que sempre existiu e que ainda existe naquela sociedade que acha que a normalidade é todos serem heterossexuais, não levando em conta o lado espiritual. Tá? Mas a partir disso a gente começa... Qual é a gênese? O que pode estar provocando isso? O Emmanuel aqui hoje, ele fala dois pontos. Ele fala... Eu vou pegar o Emmanuel e pegar Divaldo também. Divaldo fala que, por exemplo, aquela pessoa que... relação ao sexo livre da década de 60 e 70 do século passado. Eu namorei mais de 100. Ele aprendeu a gostar tanto de mulher que na hora de reencarnar, naturalmente, ele atrai o cromossomo X do pai e da mãe e reencarna no corpo trocado. Foi punição? Não. Foi ele mesmo que atraiu por gostar tanto de mulher. Aí daqui a pouco, por ele ter viciado a polaridade dele desse jeito, ou vice-versa, se for mulher com relação ao homem, atrai os cromossomos, né, do corpo inverso e vem experimentar agora essa situação de ter o lado psicológico voltado para uma polaridade, mas ter o corpo físico voltado para outra polaridade. Uma situação normal do espírito e que fatalmente todos, sem exceção, um dia passaram ou vão passar por isso num determinado momento evolutivo na Terra, o que nos convida a uma reflexão muito grande. Por exemplo, quando Jesus falou, aquele que estiver isento de pecado, que atire a primeira pedra, estava falando da conduta sexual de uma mulher, da mulher adúltera. Mas o Emmanuel, hoje no texto, ele fala para a gente que pode ter sido homens ou mulheres que algumas vezes arruinaram, abusaram das faculdades de genese, que arruinaram alguns lares, algumas uniões. Pode ser, mas ele não diz que isso é a regra. Ele fala também que podem ser
espíritos que rogam dos instrutores da vida maior que o assistem, a internação no campo físico, investimento oposto, para que possam estar se reequilibrando. Então, antes da gente fazer qualquer julgamento, achando que todo mundo está em punição, não, vamos pensar assim, que a gente também passa por momentos em que a gente pede para que a gente possa não cair naquelas aventuras, nos desequilíbrios, né, e esticando até um pouquinho mais o tempo que a gente normalmente usa. Eu vou lembrar com Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco falava assim, se você tem uma tendência homossexual, você tem dois caminhos. Você pode lutar contra, se você quiser, pode aproveitar as energias do campo genésico para outros campos, criação, para campo da arte, campo da educação, ou você pode assumir, se você assumir, escolha uma pessoa só e seja feliz com ela, faça feliz, porque em caminhos complicados está aquele heterossexual que está na poligamia e brincando com o sentimento de muitas pessoas. Você estaria no caminho fazendo isso, né, escolhendo uma pessoa só e sendo feliz, no caminho correto. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.